Sabe aquele pedido que parece super simples no trabalho? Pois é, muitas vezes ele esconde uma oportunidade incrível. Hoje, a gente vai ver como uma história de usuário, uma ferramenta do desenvolvimento ágil, pode ser a chave para destravar soluções inovadoras que ninguém estava esperando. Então, como é que um pedido simples se transforma numa ferramenta poderosa para a inovação? A resposta está em tratar cada história não como uma tarefa a ser cumprida, mas sim como um quebra-cabeça fascinante que a gente precisa resolver. Para começar, é bom a gente entender que toda a história de usuário tem três partes cruciais. O quem, que é o nosso protagonista. O que descreve o que essa pessoa precisa. E, olha, o mais importante de tudo, o porquê, que revela a motivação real por trás do pedido. E para tudo isso não ficar só na teoria, vamos usar um caso prático que vai nos guiar ao longo de toda essa análise. O caso do gerente de um edifício. A história que chegou para a equipe foi essa aqui. Como gerente do edifício, eu quero reduzir o custo da iluminação para atingir minha meta de reduzir os custos de energia em 15%. Parece bem específico e fácil de entender, não é mesmo? Mas é exatamente aqui que o trabalho de verdade começa. É aqui que a investigação começa. Primeiro, a gente desafia o quem. O gerente do edifício é o usuário real das luzes? Na verdade, não. As pessoas que trabalham lá é que são. Ele é nosso cliente, não o usuário final. E essa simples distinção já muda completamente a nossa perspectiva do problema. Em seguida, vamos para o quê? O que significa reduzir o custo na prática? É instalar lâmpadas de LED? Criar uma nova política sobre apagar as luzes? O pedido é vago e, sem mais detalhes, a gente poderia seguir por caminhos completamente errados. E, finalmente, o porquê. De onde é que veio essa meta de 15%? É um número realista se a gente mexer só na iluminação? Questionar a meta em si é crucial, porque ela pode estar baseada em suposições que a gente precisa trazer à tona para entender o problema de verdade. Isso nos leva direto para a fase de investigação. Ao fazer essas perguntas, a gente começa a construir um entendimento em conjunto, documentando o que antes era invisível, as premissas. É aqui que o problema real começa a aparecer. E olha só o que essa investigação revelou. Primeiro, a iluminação representa 40% dos custos de energia. Segundo, o local tem 1.000 luminárias com 2 lâmpadas halógenas cada. Terceiro, o espaço de trabalho está, na verdade, iluminado em excesso. E aqui vem as restrições que mudam o jogo. A solução precisa ser implementada e também reversível em um único fim de semana. Agora sim, o quebra-cabeça ficou interessante de verdade. Agora que a gente entendeu o problema real, precisamos definir as regras do jogo. O que significa sucesso nesse caso? Vamos estabelecer critérios claros e que possam ser testados para a gente saber quando o trabalho está concluído e bem feito. Vejam a diferença fundamental aqui. De um lado, uma meta vaga. A solução reduzirá os custos. Do outro, um critério que dá para testar. A solução pode ser implementada pela equipe existente. A segunda opção é específica, verificável e nos dá um alvo claro. Isso sim é um bom critério de aceitação. E aqui estão os nossos critérios finais, combinados com o cliente. Pode ser implementado pela equipe atual, dentro de um fim de semana, sem aumentar a iluminação, e deve reduzir o consumo de energia do prédio em pelo menos 15%. Com essas regras, o cenário está pronto para a solução. E isso nos leva à solução surpreendente. A melhor solução nem sempre é a mais complexa. Muitas vezes, a elegância está na simplicidade. Com todas essas restrições, a solução inovadora não foi um sistema automatizado, um novo software ou uma tecnologia cara. Foi algo muito mais direto. E a solução, elegantemente ilustrada aqui, foi esta: remover uma única lâmpada de cada uma das 1.000 luminárias. É isso mesmo. A resposta não era adicionar algo, mas sim remover. Uma solução simples, de baixo custo, que ataca diretamente o problema que a gente descobriu: o excesso de iluminação. Os benefícios são imediatos. Dá para fazer e desfazer em um fim de semana. A equipe existente pode realizar o trabalho sem precisar de novas habilidades e, como bônus, ainda cria um baita estoque de lâmpadas de reposição. A solução atende a todas as premissas e a todos os critérios de aceitação. Esse processo de investigação não serve apenas para uma única história, não. Ele é parte de um sistema maior. Então, vamos dar um passo atrás para ver como essa mentalidade se encaixa no planejamento ágil como um todo. Essa mesma lógica de questionar as coisas se aplica em todos os níveis. Lá no topo, temos os temas, como reduzir custos operacionais. Abaixo, um épico,
como otimizar o consumo de energia do edifício. A nossa história sobre a iluminação se encaixa aqui. E, finalmente, as tarefas, como remover lâmpada da luminária X. Cada nível exige o mesmo grau de clareza. E para gerenciar tudo isso de forma transparente, as equipes usam quadros visuais como este. Eles mostram exatamente em que estágio cada história e cada tarefa está, do planejamento à conclusão. Isso garante que todo mundo tenha a mesma visão do progresso, evitando aquelas mesmas ambiguidades que a gente combateu lá no início. Resumindo, as chaves para uma ótima história de usuários são: começar com a declaração de valor, quem, o que, por quê, fazer perguntas para descobrir as premissas ocultas, definir critérios de aceitação específicos e que possam ser testados, e aplicar esse pensamento em todos os níveis do planejamento. Isso nos deixa com uma pergunta. Que problema aparentemente simples no dia a dia poderia ser totalmente transformado se alguém fizesse apenas mais uma pergunta? A resposta pode ser uma solução tão elegante e inesperada quanto remover uma lâmpada.